Onde vai tua alma? Os dois caminhos não é para a vida eterna. Quando começamos uma viagem para um lugar que não conhecemos, averiguamos primeiro em que direção se encontra. Então iniciamos a nossa jornada com os olhos bem abertos e se notamos que estamos no caminho errado, damos meia volta e procuramos o caminho correto. Cada dia de nossa vida nós estamos viajando por este mundo em direção à eternidade, para um destino que nunca terá fim e que não se pode trocar, uma vez que chegamos ali. Saibas, portanto, para onde está indo tua alma, após a morte. Qual o teu caminho eterno? Deus assim falou, Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Pecado igual desobediência. Adão e Eva não obedeceram à palavra de Deus, e tomaram do fruto da árvore e comeram, da qual Deus pedira que não comessem. Isso é desobediência. Quando pecamos, estamos desobedecendo a Deus. O seu propósito era que o homem obedecesse. Deus o fez livre, para escolher a quem servir e obedecer. É onde podemos ver a perfeição de Deus. Sua vontade era que o homem fosse feliz, eterno, livre de todo o mal e ainda sobre seus cuidados. Mas o homem não quis, e por causa disso, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Deus disse, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Nós sabemos que eles comeram e continuaram vivos. A morte que Deus falou aconteceu de fato e de duas formas. Morte igual separação ou morte carnal igual separação da alma do corpo. A alma vai para a eternidade e o corpo volta ao pó da terra. Jó 14:1,2. Todo homem passou a ser mortal. 2. Morte espiritual igual separação da alma de Deus. A alma na eternidade longe de Deus. Todo homem sofre esta morte. Atenção! Neste momento, no jardim do Éden, o pecado foi gerado no homem, e pelo pecado a morte física e espiritual. Aqui começam os dois caminhos. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte e o pecado, então, passou a todos os homens e por isso nós somos pecadores. Davi disse no Salmo 51:5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Somos pecadores porque já nascemos no pecado e todo mundo está separado morte de Deus, por causa do pecado. Romanos 13:23 diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Caro amigo, tente compreender. Por que se prega o evangelho nas praças, ruas e igrejas? Por que se diz, aceite Jesus Cristo como seu Salvador? É porque o homem está morto espiritualmente, ou seja, separado eternamente de Deus. E quem compreende esta realidade, quer avisar aos demais do perigo que passamos. A realidade da vida de cada um de nós, esta que encontramos na figura acima. Todos nós pensamos que está tudo bem, e que nosso caminhar é correto. Até ignoramos o que a palavra de Deus diz, porque queremos fazer prevalecer nossa própria opinião, nosso próprio pensamento. Na Bíblia, podemos ler o seguinte, Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte, morte eterna sem Deus. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades e pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Essa é a verdade. O diabo cega os homens para que não compreendam tão grande verdade. Salvação é livrar o homem de seus pecados, pois, por nosso próprio esforço não conseguiríamos. O pecado nos conduz ao inferno. A morte eterna é o inferno que arde com fogo e enxofre, e será o lugar de todas as almas daqueles que rejeitaram a salvação. Posto que Deus é santo e justo e o pecado é infração à sua palavra, tem que ser castigo contra o pecado. Os maus irão para o inferno, bem como todos aqueles que se esquecem de Deus. Salmo 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O mundo está perecendo em pecado. Deus, em sua infinita misericórdia e amor inexpressivo, envia ao mundo seu Filho único para livrar o homem de seus pecados. Por isso se diz, Jesus Cristo morreu para salvar o mundo. Sim, só Jesus Cristo pode salvar o homem, ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Não há outro meio. João 13:16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,17. Porque, se pela ofensa de um só homem, Adão, a morte reinou no mundo, muito mais os que receberão a abundância da graça e o dom da justiça, por um só, a saber, Jesus Cristo. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está claro nas Sagradas Escrituras, que não há outro caminho para a vida eterna. Há quem diga que há vários caminhos, a bondade e as boas obras. Religião. Maria, mãe de Jesus, dizem até que é mãe de Deus. Penitência, promessas e sacrifícios. Na verdade, há vários caminhos que levam o homem à morte eterna. O diabo está sempre criando novos atalhos, para levar o homem à perdição. Cuidado para que não estejas em um desses atalhos. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação só pode ser, por Jesus Cristo. Ele pagou na cruz um preço muito alto pelos nossos pecados, e não precisamos fazer, para merecer de Deus a salvação. O ladrão que foi morto na cruz ao lado de Cristo. Ele era malvado, não há indicações de que era um bom ladrão, e tinha um passado negro de más obras. No entanto, pediu a Jesus Cristo que o salvasse de seus pecados, não queria ir para o inferno. Jesus Cristo lhe deu perdão e o levou para o céu, após a morte. Vida eterna. Que maravilha! Cristo não pediu que saísse da cruz e fosse fazer boas obras, para se salvar. Não o fez porque a salvação não é adquirida como muitos pensam, é dom de Deus. Vem do alto. João 3:3,5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é através de religião, mas sim, pelo novo nascimento. Já falamos que a desobediência gerou o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Estamos mortos, e só um novo nascimento nos faria viver para Deus. Foi o que Jesus Cristo tentou ensinar, quando pregava aos homens. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome, só Jesus pagou o preço da cruz. Ele foi o enviado de Deus e nenhum outro. Isso está muito claro nas Escrituras. Os homens enganados pelo diabo, criam outros deuses, para desviar seus corações do verdadeiro Salvador. Devemos invocar o nome do Salvador Jesus Cristo e nenhum outro nome. Deus não aceita sacrifícios, autoflagelação, penitências ou promessas. Esse é um dos grandes enganos que Satanás põe nos corações de muitas pessoas boas. É necessário apenas crer de todo o coração que Jesus é o único caminho, e entregar-se a Ele, através de confissão com a boca, oração. Senhor, salva-me. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Se realmente você ora a Deus e pede que lhe salve da condenação do inferno e de seus pecados, Ele derruba essa parede do pecado que te separa, e te dá vida eterna. Isso é o novo nascimento. Jesus disse que deveria acontecer em todo homem. Abre teu coração e deixa Jesus te salvar. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Neste caminho há muita gente. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. A maior parte destes, tem os seus olhos fechados e não se importam, nem se apercebem que estão no caminho da perdição. Outros sabem, mas não querem deixar os pecados e viver uma nova vida, em um novo caminho. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está te chamando, e bate na porta do teu coração. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando nosso coração é aberto para Cristo, Ele habita dentro de nós e passamos da morte para a vida. Pela presença de Cristo em nós, somos uma nova criatura, nossos pecados são perdoados e passamos a pertencer a Deus, como filhos por adoção. Antes éramos filhos das trevas, agora somos filhos da luz de Deus. O diabo cegava nossos olhos,
Agora podemos ver toda a verdade das Escrituras e desfrutar as maravilhas da vida eterna. João 1:12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Apocalipse 22:14. Felizes os que são salvos pelo sangue de Cristo, e têm direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade santa. Nesta leitura, 2 caminhos foram mostrados. O caminho da perdição, morte, do diabo, onde todos os homens estão. 2 O caminho de Deus, vida, onde só os salvos, através de Jesus Cristo, estão. O juízo de Deus. O juízo de Deus está assim determinado. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Apocalipse 22.11,12,15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Venha para o caminho da verdade. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se seu coração está tocado pelo Santo Espírito de Deus, ore agora, e peça para Jesus Cristo lavar teus pecados e salvar tua alma das mãos do diabo, te dar uma nova vida, te ajudar e guiar no caminho da verdade. Escreva-nos e esclareça suas dúvidas. Teremos grande alegria em poder lhe ajudar.